Terça-feira da sexta semana do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, estamos seguindo a carta de São Tiago, capítulo 1, versículos hoje de 12 a 18. Feliz o homem que suporta a provação. Assim começa a primeira leitura de hoje. E aqui nos é introduzido o tema da tentação. Certamente é uma das preocupações maiores para o cristão de hoje. Como resistir às tentações que vêm de todos os lados. Tiago explica: é feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Palavra muito clara, mas infelizmente muitas pessoas hoje ainda acreditam que Deus também envia tentações para a pessoa. Deus não envia tentação nenhuma. Tiago explica: antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sempre que nós nos sentimos diante de uma tentação, é exatamente esta busca de nós mesmos ou de satisfazer os nossos desejos, deixando de lado aquilo que é a vontade de Deus ou aquilo que nos leva a Deus. E a segunda parte da leitura, então, nos dá a resposta: como nós podemos vencer as tentações. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Portanto, diante de tudo que acontece a nós, temos que ver de onde provém isso. Se vem do alto, se vem de Deus, só pode vir coisas boas. Deus não nos coloca à prova. Deus pode permitir que passemos pelas provas para que a nossa fé seja aprovada, para que a nossa perseverança seja aprovada. Isso sim. O Evangelho de hoje, desta terça-feira, é Marcos, capítulo 8, 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães e tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis?
É um evangelho um pouco duro, né, de a gente escutar, porque Jesus está falando conosco, e está mostrando a nossa cabeça dura, a nossa dificuldade em compreender que Ele é o autor de todo bem, de toda graça. Ele reparte isso grandemente, com tantos cestos de sobra. E a gente fica aí calculando tudo, mendigando, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai oferecer. E o Senhor é aquela generosidade absoluta. Vamos pedir ao Senhor nesse dia que Ele possa nos iluminar, que Ele possa abrir o nosso entendimento, para que façamos a experiência de como Ele é esse doador de tudo, derramando sobre nós graça sobre graça, merecendo ou não merecendo. O Senhor reparte. Assim como lembramos uma vez a parábola do semeador, que o semeador vai jogando a semente, desperdiçando a semente em terrenos improváveis. E poderia dizer, mas por que desperdiçar a semente assim? Porque para ele o importante é semear, é dar a graça e acreditar que essa palavra não vai voltar sem dar o seu fruto. Pedir ao Senhor, então, compreensão, sabedoria, vamos pedir discernimento e coragem para enfrentar as tentações que se apresentarem no nosso caminho. Hoje em dia são muitas tentações. Tentação do desânimo, a tentação de não acreditar na ação de Deus, de não crer que somos amados por Deus, porque muitas coisas ruins estão acontecendo, de não pensar com esperança e cair numa depressão. São muitas tentações, mas coragem. O Senhor está conosco. Ele continua derramando a graça sobre cada um de nós. Se encontrarmos, se conhecermos pessoas que estão desanimadas, que estão enfraquecidas, rezemos por elas. Peçamos ao Senhor que toque de um modo especial hoje o coração delas, para que façam a experiência da força de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.